Entendeu? Mas e o mundo do CS, cara? O que rolou esse ano aí, desde a última vez que a gente conversou? Teve muitas tretas ou muitas... Velho. O mundo CS ele é um mundo de tretas, né? Mas Não, nem todo tanto, jogo competitivo, velho. né? Todo Eu acho jogo assim, competitivo. cara, o CS, junto com o Dota, Aham. é que o Dota, mano, ele é o irmão que se desviou no caminho, eu acho. Aqui, pelo menos na comunidade brasileira. Brasileira, entendi. Sabe assim, não imaginar que a Valve é o grande criador, né? E aí tem o Dota, que também veio de um jogo de comunidade. Sim, Do Warcraft. E teve o CS, que veio do Half-Life. Sim. E aí o CS, ele foi aquele irmão que ele era mais, assim, Cool. comportado, eu acho. No sentido de, tipo assim, por exemplo, a gente acabou tendo chance de ir pra fora e jogar os campeonatos mais cedo. A gente começou a se desenvolver. É que o CS foi uma febre maior do que o Dota, de uma forma, em várias magnitudes, né? Atingiu mais pessoas que o Dota. Sim. Então, imagina que a gente é o irmão mais velho. Sentido, não no sentido da idade. Mas no sentido de importância na família atualmente. E talvez de responsabilidade. Total, entende? É o irmão total. mais responsável. E aí, dentro disso, eu comecei a enxergar e falar assim, mano, olha as figuras, só no Brasil, tá? Olha as figuras nacionalmente que você tem os exemplos. Você tem muito bom exemplo, saca? Você tem o Fallen, cara. Você tem o Taco. Aí você tem o Cold. Você tem o Fer. Você tem... Cara, A gente tem vários, né? Vários, velho. Vários, assim. Dentro de exemplos, assim... Pô, tem o Fênix. Eu não vou ficar falando... É muita gente, tá? Desculpa aí, se você ficou né? de fora e você é uma lenda, mano... Você é uma lenda. Você não deve estar ficando com... Isso eu tô falando da geração mais atual. Aí Sim. você vai falar do passado, que é aí Goku, Kiko e por aí vai. Mano, um monte de gente... E aí, dentro disso, eu acho que você sempre pode ter opções de escolher e falar assim, cara, eu posso admirar alguém muito legal. Eu também posso admirar o bad guy, assim, o cara que é mais, né? O cara que é... Controverso. Né? Controverso. Mas o CS, eu acho que ele sempre foi muito pé no chão, né? De olhar e falar assim, cara, a gente conseguiu criar uma comunidade onde a gente vive bem. Tem umas polêmicas? Tem. Mas mesmo dentro das polêmicas, eu acho que a maioria das vezes a gente consegue de forma muito madura. Esses dias aí, porque hoje, meio-dia, eu cheguei aqui já zicando, né? Que eu cheguei, caiu um raio, Pois é. a internet se foi, aí eu tive um tempo maior para poder ver o anúncio do MIBR. Então a polêmica maior que teve recentemente foi o lance do MIBR, que foi um projeto de uma empresa internacional, né, a Immortals Group, que comprou o nome e aí fez, né, contratou o grupo de jogadores para representar. E foi um projeto que foi um projeto fracassado, foi um projeto que não deu certo. Mano, não foi um projeto que trouxe títulos. Porém, olha os números de audiência, por exemplo, desde 2018 para agora. Né? Esse ano que passou, a gente colocou 396 mil pessoas assistindo o jogo de MIBR. Caralho. Não, era inimaginável isso, né? Então, cara, você não pode julgar só um time... Pelos títulos. E outra, eu penso assim, uma diretoria, às vezes ela é responsável pela contratação. Quem ganha mesmo os títulos são os jogadores, né? Você não pode... No final das contas, a diretoria ela tem que dar a melhor infraestrutura para os jogadores ganharem o título. Porém, os jogadores, no final do dia, eles também precisam se ajudar e ganhar os títulos. Nesse caso, eu acho que teve muita desavença, muito desencontro entre os conceitos, talvez, do que os jogadores queriam, o que a diretoria imaginava, e aí teve uma série de coisas que foram acontecendo ao longo do ano e desencaminhou em um monte de problema. Então, o MIBR acabou tomando umas punições, o MIBR perdeu a vaga, acabou não conseguindo se manter, né, em alto nível, acabou perdendo a vaga que tinha para o Major, que ia ser no Brasil, e a pandemia levou. Então, teve muitos altos e baixos dentro disso, como também apareceu novos times, né? A Fúria, que já estava vindo numa trajetória muito boa, ela se estabilizou, agora está com 3 jogadores dentro do top 20, né? Do mundo? Saiu agora do HLTV, o Henrique, o Cacerato e o Yuri ficaram dentro com a melhor organização do Brasil. Então, a Boom, que veio na pandemia, ficou no Brasil e hoje foi anunciada a line-up da Boom, foi pro MIBR, né? Então, os jogadores que estavam no MIBR acabaram indo cada um pro seu canto. O Fallen, postou hoje uns stories que é muito foda, dele chegando lá num quarto da Liquid na Europa para jogar um campeonato que começa agora terça-feira. O quarto é todo Liquid, o cara tem um PC com 2 monitores, com internet, com tudo, e falando, mano, você tem que passar aqui algumas
algumas horas, dia de quarentena para fazer um check-in, vai vir uma pessoa fazer o seu teste para você poder se encontrar com os caras da sua equipe. Tipo assim, eu falei assim, você merece, tá ligado, velho? Você merece chegar numa fase da sua vida que tu só vai jogar, tá ligado? Sim. Você não precisa ser o verdadeiro pai da comunidade do CSGO, o cara que resolve os problemas, o cara que arrecada não sei o quê. Essa já foi. Só que, além disso, ele ainda tem que ser o capitão, ele ainda tem que ser o coach, ele ainda tem que ser o manager de chegar e falar, mano, o que a gente vai fazer, onde a gente vai comer às vezes, quem que vai entrar e sair do time, cara. Às vezes um jogador ele pode só jogar, né, velho? Sim. Você merece isso. Então, eu acho que dentro desses altos e baixos, que eu tava falando assim do CS, a gente viveu um ano muito louco, velho. Foi um ano assim que aconteceu um turbilhão de coisas e que no final do dia a comunidade começou a perceber uma coisa que eu falava muito, que era assim, o esporte eletrônico, ele diferencia um pouco do esporte tradicional, que é, a gente foi programado no esporte tradicional. Você tem o seu filho, você torce pra que time? Eu torço pro Mengão. Pro Mengão. Existe um mundo onde um filho seu torce pro outro time? Eu espero que não. Manja, seria horrível. Seria horrível. Mas agora você ainda tá numa geração que eu espero que não. Se você tivesse há 20 anos atrás... não vai. Não vai. Tá ligado? Os torcedores dos times de esporte convencional, principalmente futebol, eles foram programados, cara. Você vai no estádio, você quer que o cara morra, tá ligado, velho? A violência é um negócio, né? E é um negócio que você fala assim, mano, eu nem sei, eu odeio aquele cara, tá ligado? Mas por quê? O cara é gente boa. Time. Ele torce pro outro time, é impossível que alguém que torça pro outro time seja uma pessoa do bem. Isso é bizarro, né? A gente tem essa programação. E dentro do esporte eletrônico, eu comecei a olhar e falar assim, cara, a gente não precisa se programar desse jeito. Você pode gostar muito desse time, desse jogador, mas, mano, tem um outro time, um outro jogador que é da hora também, tá ligado, velho? Então, eu acho que o pessoal que acompanha o Counter-Strike começou a olhar e falar assim, velho, existe... É bem mais brando, né? É bem mais brando, tá ligado, velho? Não tem esse desespero, né? E aí, como a gente teve essa ruptura de um time, apenas um time, ser o melhor e ele representar o Brasil, a gente começar a ter vários... eu posso torcer pro MIBR agora, que tá com o pessoal da Boom, que é um time excelente. Aí tem o pessoal que tava no MIBR antigo e se foi para vários cantos. O Taco tá indo pro canto dele, o Code tá lá na FaZe, o Fallen agora tá na Liquid. Isso que eu fico pensando. Será que essa lealdade que o torcedor tinha, pelo menos aos times, será que ela não vai ser redirecionada ao jogador? Existe o fã do jogador e existe o fã do clube também, como o esporte convencional. Né? Eu tava conversando, com um bate-papo com o Danilo Avelar do Corinthians esses dias, e a gente tava falando que ele jogou uma partida no começo da carreira dele contra o Ronaldo Fenômeno. Ele tava perguntando, você tava no estádio? Eu falei assim, mano, nesse jogo específico eu não tava. Porque apesar de ir quase todo jogo do Corinthians, quando o Ronaldo Fenômeno foi pro Corinthians, eu consegui em um jogo dele. Por quê? Porque o torcedor que vai em todo jogo, normalmente ele é o cara que quando chega... uma Libertadores, playoff, final. Quando chega uma partida boa, tu não consegue ir, porque é os caras que não vai no estádio que conseguem comprar ingresso que tu não tem. Entendi. Então, quando o Ronaldo foi pro Corinthians, o jogo que eu fui assistir dele, que eu consegui um ingresso através de um amigo, mano, que eu fiquei devendo a vida pro cara. Eu cheguei no estádio, o que menos tinha ali era corintiano, tá ligado? Os caras queriam ver o Ronaldo Fenômeno, porque quem tem a chance de assistir o Ronaldo Fenômeno, nós jogando no Pacaembu? Pode crer, tá né? ligado? Então, eu acho que existe esse mundo onde quem vai perder a chance de gostar de CS não vai ver o Fallen terça-feira jogando pela Liquid. Manja, o Fallen ele tem a fanbase dele, o time que ele tiver vai receber muito dessa fanbase e o time, eu expliquei muito, que eu falei assim, o problema do MIBR foi contrataram jogadores com história e acharam que a história daqueles jogadores era o suficiente. Trabalha a porra da história do seu clube, valoriza a história do seu clube, tá ligado? Vocês têm uma história boa pra caramba. Vocês têm jogadores que foram campeões. Eu fui campeão do mundo com o MIBR. E, velho, eu nunca troquei ideia com o CEO nunca mandou mensagem. Caralho, tá sério? Ligado? É o que eu falo assim, a Astralis é uma safadeza, tal, não sei o quê. O CEO da Astralis me manda mensagem no Twitter, safado, tá ligado? Mas me manda mensagem falando assim, cara, fiquei só sabendo que sua noiva ela não tá bem. Ela melhorou? O cara pelo menos quer saber qual é, né? Porque ela torce pra Astralis, assim, dentro de um contexto tal, que ela gosta do time, pá. A gente pode mandar um presente pra ela? Manja, fala assim, cara, isso é ser humano.
Manja, isso é ser uma pessoa humana, que ela vira e fala assim, cara, não importa se o Gaules é o torcedor número 1 do Brasil e a Astralis é o maior rival do Brasil. Ele tá passando por alguma coisa ali que eu vou fingir que não tá acontecendo? Saca? O pau no cu desse cara aí porque ele não torce pra mim. Então, eu olho e falo assim, mano, é muito louco você ver que existe dentro do CS toda essa cultura, e aí os times também, agora, por bem ou por mal, vão ter que aprender que eles precisam trabalhar a história deles. Qual que é a nossa história? O que a gente já ganhou? Quem faz parte da nossa escola? Da nossa escola, que eu tava pensando assim, eu tava pensando como escola de samba. A escola de samba, ela valoriza a velha guarda. Imagina uma escola de samba que entra na passarela lá e não tem velha guarda. São as pessoas mais ovacionadas da escola, velho. Tá errado você fingir que aquilo não aconteceu. Verdade, né, cara? Saca? Sim, então, eu falo assim, também é um passo de aprendizado, porque o esporte eletrônico é muito novo. Verdade. Você não pode comparar com um clube que tá aí também... Há 200 anos, né, mano?